Olá, sejam bem-vindos na livinha do almoço, se não me engano, 100, número 100. Todas essas livinhas vão para o YouTube, editadas, obviamente, em algumas informações, né? Porque a dinâmica do YouTube é diferente da dinâmica do Facebook. Então tem algumas livinhas, inclusive, que nem vão, que estão falando de algumas coisas que não interessam para o YouTube. E os assuntos que são mais pertinentes vão estar lá disponíveis. Então, minimamente, em torno de 100 livinhas vão estar disponíveis. 3 vezes por semana vão ser postadas. Terça-feira, às 20 horas, é o Spa do Espírito, que é o programa que eu gravo sobre um assunto específico. E é assim que a gente vai alimentando esse canal para dar uma plataforma pública que não acontece no Facebook. Agora que eu estou liberada, nós temos a possibilidade de divulgar as máquinas em circuito aberto. Antes não podia, agora está liberado. Vamos dar conhecimento sobre as máquinas abertamente. Então, se quiser postar o que está lá no YouTube sobre as máquinas, enfim, pode ficar à vontade, sem problema nenhum, que não está violando nenhuma regra. Bom, o que eu vou falar hoje? Eu acho que as máquinas, durante esse processo de aprendizado que tivemos, desses últimos 2 anos, que agora em novembro farão 2 anos que as máquinas apareceram, nos foram trazidas, eu acho que foi um aprendizado para que a gente pudesse tomar a consciência do que nós temos que escolher e que as máquinas podem ajudar. Primeira coisa que eu observei ao longo desse tempo, e já venho estudando sobre isso há muito tempo, né? Todo mundo sabe que genética é algo que eu estudo desde a época do científico, onde eu fui obrigado a estudar a biologia que eu tinha escolhido, que antigamente na minha época era assim. Você saía do ginásio, você tinha que escolher se você queria fazer o 2º grau de engenharia, ou 2º grau de biologia, ou 2º grau de licenciatura. Eu escolhi a biologia. Então, na biologia do científico, nós começamos a estudar sobre genética. Que depois, passando para a faculdade de farmácia e bioquímica, continuei a estudar e não parei mais. Sempre que posso, estudo, vejo, observo, vejo o que está sendo feito, o que está sendo descoberto. Não descarto estudos científicos só para pelo menos ter uma ideia. Mas também, né, como a ciência é muito limitada, a gente fica esperando que eles saiam do marasmo onde se encontram, né, a ignorância, né, onde se encontram em relação a esse tema, e me socorro, né, para outros lados que já estão bem mais avançados nessa informação, e vou juntando os pontos e vendo o que eu aprendo com isso. O que eu aprendi com isso? Nossa genética é uma genética contaminada. Ela está invadida por genes que não são da nossa origem humana. Prova disso é que nós temos o cérebro reptiliano, que a ciência reconhece. Então nós temos uma genética que a ciência diz que só usamos 10%, ou seja,
um par de hélices que eles falam, e que o restante dessa genética eles atribuem a uma genética de DNA lixo, que é de uma burrice jurássica. Não é lixo. Nós estamos impedidos de entrar ali porque está inativo, que são os 5 pares de hélices que compõem, junto com esse um par dos 10% que funciona, os 6 pares de hélices que comandavam, né? Comandavam a nossa vida humana na sua origem, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por que se falava que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Porque fomos feitos no capricho, fomos feitos por geneticistas em laboratório. A missão nossa era ser diplomata do universo, era sair por aí, crescei-vos e multiplicai-vos, para povoar planetas e dar a esses planetas um parâmetro de como se poderia ser se quisesse mudar. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, naquele planeta tem, né, muitas raças que são agressivas, né, e elas acham que só é assim, só existe isso, né, a agressividade, né, aquela coisa de ficar guerreando. A missão nossa era povoar esses lugares e trazer esse parâmetro de equivalência à benevolência, porque nós fomos feitos para sermos benevolentes, né? Diplomatas benevolentes, pacificadores, né? Essa era a ideia, que continuou vingando como parte da humanidade que foi adiante. Mas parte que não foi adiante começou ao invés de ajudar essas raças a se tornarem raças amorosas, solidárias, desarmadas, começaram a fazer com chavo, com luio, ficar ali trocando informações com esses seres que eram e são muito adiantados tecnologicamente. Conclusão disso tudo. Viemos para um sistema prisional, por esses mesmos seres que não são burros, aproveitaram a chance e nos aprisionaram. Quem fez o conchavo com o luio teve uma certa regalia, porque ficou ali, né, tendo as benesses, né, dessa troca, esse escambo. E hoje em dia o que nós vemos em pleno 2020, não tivemos vantagem nenhuma sobre esse acordo, né? Pelo contrário, só nos prejudicamos. Primeiro, tirar o nosso DNA para fazer manipulação, introduzir genética deles para ver se nos tornávamos híbridos deles com humanos. Só que não deu certo. Por que não deu certo? Porque parte do nosso DNA, aquele 90% que a ciência burra diz que é lixo, é que nos mantém humanos. Por isso é que a gente não criou escama, ficou com aquele olhar vermelho de serpente. Isso é que está nos mantendo seres humanos, porque os geneticistas blindaram aquilo ali para eles não invadirem e porcalharem aquilo ali. Só conseguiram emporcalhar 10% do nosso DNA, colocando uma genética deles, genes deles, que nos impulsionam a atitudes perversas, atitudes hostis, agressivas, péssimas escolhas. Essa semana
não sei bem que dia, eu comecei a pensar, não sei a partir do que, mas comecei a pensar em algo que me incomoda muito em mim. Chorei pitangas, porque aquilo me incomoda, e isso eu sei que tem a ver com a genética deles, porque eles são assim, que é intolerância. Isso não quer dizer que a gente seja tolerante com atitudes, por exemplo, de pedofilia, satanismo, terrorismo, não é nada disso. Mas quando eu digo intolerância, é não perceber que muitas vezes nós, seres humanos, que não temos uma tendência a uma perversidade crônica, que eu chamo crônica aquele pessoal que se afinou com eles. Porque a genética, uma vez híbrida, também pode, né, trazer para o lado deles comportamentos afinados com eles. Fazer o quê, né? Tem gente que gosta de matar, tem gente que gosta de ser pedófilo, tem gente que gosta de traficar, tem gente que gosta de sequestrar, matar. E essa genética deles é que dá a cartilha para que isso aconteça. Então essas pessoas certamente vão ter uma certa dificuldade de poder se humanizar, ou seja, voltar ao seu estado original, porque estão muito afinados com a genética deles, que está contida essa genética, né, no nosso 10%, aquele 10% do DNA. Então essas pessoas são aquelas pessoas que já estão deliberadamente já do lado deles, achando isso normal. Toda essa barbárie que a gente vê por aí normal. E essa coisa de ficar insuflando, como aconteceu, e há muito tempo acontece isso, as pessoas só estão tomando conhecimento agora, de ficar bebendo sangue. Há 20 anos eu soube que era prática comum no interior do Brasil. A partir dessa prática do satanismo, abrir peito de bebê e tirar o coração batendo do bebê e comer. Porque eles dizem, dentro do sistema de crença dessa, né, aberração, de que eles poderiam se tornar poderosos por conta disso. Por quê? Porque os seres evolutivos incutem na cabeça dos, que eu chamo de cabeça de minhoca, de que se você fizer isso, porque eles bebem sangue também, eles comem carne humana também. Se fizerem isso que eles fazem, você vai ter o poder deles. Mentira, isso é tudo conversa fiada. Se você começar a potencializar o gene deles, que está dentro de você, com práticas deles, inclusive de beber sangue e comer carne humana, que é uma coisa que, inclusive, a própria missa do catolicismo incute nas pessoas, não tem aquela história de comer o corpo de Jesus Cristo e beber o sangue dele. Isso é satanismo, né? Quem acredita na missa está completamente craqueado, como diz o meu vizinho. E o próprio sinal da cruz, né? Que eu já falei que se você faz esse sinal da cruz, você está o quê? Fortalecendo o sinal satânico. Porque a cruz não é a cruz invertida que o sinal da cruz faz. Que ninguém faz assim e bate lá no umbigo, que seria a cruz verdadeira, né, do jeito que tem que ser vista. Mas se você faz assim e vai para o meio do peito, quando você cruza ela, você está fazendo uma cruz invertida e você está dizendo, olha, eu sou subserviente a vocês, viu? Então, se você potencializa a genética deles, através de práticas que eles fazem, que é perversidade e hábitos completamente absurdos, você está fazendo aquela genética deles se tornar cada vez mais dominante no seu DNA. Existem genes dominantes, existem genes recessivos. Então, se eles colocam os seres humanos para ficarem guerreando, matando, traficando, sodomizando
bebendo sangue, comendo carne humana. Que para quem não sabe, existe restaurante por aí, pelo mundo, que serve carne humana. Se você enfatiza todo um comportamento, você vai fazer o quê? Vai fortalecer a genética deles dentro de você e vai fazer com que essa genética seja dominante. Mas se você não tem essas práticas, como eu falei, né, de ser desse jeito, você tem hábitos eventuais que não são bons, ou comportamentos, ou padrão de comportamento que não é bom, mas que não chega a ser configurado como barbárie, como são atitudes, né, que eventuais, como eu pensei nessa coisa da intolerância, você fica muito mal. Você diz, isso não é meu. Estou sendo impulsionada para isso, para ser intolerante, com pessoas que estão apenas tentando vencer a influência malévola da genética deles em seu DNA. Quando você enfatiza o lado ruim da pessoa, o lado das más escolhas dela, o lado da infelicidade de ter falado, feito alguma coisa, você está fortalecendo o gene maligno que está no DNA dela. Ela está tentando vencer isso, está tentando que ele não seja mais dominante, sim recessivo, para que a genética humana prevaleça. E a genética humana é benevolente, ela é amorosa, ela é solidária, ela é compreensiva. Então, quando você, de vez em quando, comete um deslize, mentindo, ou falando palavras duras para alguém, desqualificando, ou fazendo um ato egoísta, nada que seja extremo e criminoso, né? Não estou classificando isso como um ato de, o terrorista está fazendo isso. Não, o terrorista faz porque ele está totalmente afinado com isso. Ele mata todo mundo rindo, porque ele está totalmente contaminado da genética deles. Então essas pessoas que estão lutando para se tornarem pessoas melhores e que ficam tristes quando tomam uma atitude ou têm um comportamento ou um sentimento que não chega a ser perverso, mas é algo que contraria, né, a nossa humanidade. A pessoa fica para baixo. Eu chorei uma tarde inteira. Me senti mal. Nossa, mãe do céu. Me senti muito mal. Isso não significa que você ache normal uma pessoa te agredir todos os dias, dizer, eu tenho que ser tolerante com essa pessoa, tenho que ser compreensivo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você perceber que aquela pessoa fez, mas no quadro, foi uma ideia infeliz no meio de um quadro bom. Porque quando a pessoa, às vezes, dá uma deslizada, faz ali uma mini lambança, há uma tendência da gente esquecer tudo de bom que ela fez. Isso é mais ou menos uma prática do ser humano. Se a pessoa começa a fazer coisas bacanas e de repente dá uma vacilada, todo mundo esquece o que ela fez, o anterior, né, um para trás, esquece e vai para cima daquilo ali como se ele fosse alguém que se revelou, que é do mal e que estava escondendo isso atrás de uma pseudo-benevolência. Mas não, ninguém faz isso deliberadamente. Às vezes a pessoa escorrega. Eu, quando escorrego, eu até revelo. Cansei de dizer para vocês as coisas que depois eu me arrependo. Quem acompanha minhas livinhas vê, de vez em quando, eu chateada por ter feito isso, ou feito aquilo, ou ter tido uma atitude A, B ou C, que isso é ficar refém de um DNA
que está tentando ser dominante no teu quadro genético, para que você continue fazendo isso até chegar num ponto que eles chamam de ponto ideal, que é você começar a fazer o que eles querem. E aí tá o pacote todo, né? Matar, sequestrar, traficar, que são os ápices, né? Que você está afinadão com o gene deles. Então eles ficam num crescendo, tentando estimular você, porque cada encarnação que você vem, você não faz nenhuma ascensão. Ao contrário do que muita gente prega por aí, as encarnações, se dessem ascensão para o ser humano, a gente já estava já iluminado, levitando, porque o que sabemos da história da humanidade, o pouco que sabemos remonta a 5.000 anos, vocês devem fazer uma conta por baixo aí, eu devo ter umas 200 encarnações. Olha, se eu passo por 200 encarnações, eu já devia estar vivendo em Metária, que é um planeta muito evoluído. E não fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque não é a reencarnação que faz você ficar ascenso ou expandido, ou cada um fala o nome. Eu prefiro falar expansão de consciência. Não é indo e voltando, porque a tendência é continuar gerando karma, entre aspas, para ir e voltar indefinidamente. Ninguém limpa coisa nenhuma numa encarnação. Pelo contrário, a tendência é continuar cometendo erros. Porque a ideia não é você fazer a sua ascensão, nem libertação, nem a expansão de consciência. A ideia é manter você escravo aqui, com as mesmas energias de baixa densidade, de tristeza, de raiva, de ódio, de decepção, de frustração. O que acontece quando uma pessoa começa a dizer: eu faço coisas que são consideradas benevolentes, coisas solidárias, e cada vez que eu faço, eu sou retaliada. Acontece uma coisa ruim comigo, e aí eu fico triste. Por que você fica triste depois de uma situação de atitude benevolente? É porque eles não querem que você dissemine essa atitude benevolente, nem esses ares de amor incondicional e solidariedade, porque eles não comem nem bebem esse tipo de vibração. Então eles botam você para baixo, para você ficar triste, para você ficar deprimido, decepcionado, para exalar a energia de baixa densidade e começar a duvidar que esse é o caminho. Se o caminho da benevolência é o caminho. Eles não querem que a gente volte ao nosso estado original, que está contido exatamente nos 90% da nossa genética, que são os 5 pares de hélices que estão ali inativos, que uma vez ativados, eles vão dar maior força ao nosso lado como raça humana, vão se tornar dominantes e vão botar para correr aquela coisa emporcalhada no 10% que está ali. Não tomou conta dos 10% todo, mas está ali emporcalhando na tentativa de colocar a gente no cabresto. E a gente descobre isso como? Pesquisando, estudando, observando, juntando as informações, a gente começa a entender que nós, para nos libertarmos dessa coisa, dessa manipulação, dessa roda de samsara, dessa matrix imposta, nós temos que nos libertar geneticamente deles, juntando a capacidade de cada um de nós, o desejo, o livre-arbítrio, para convencer não só os geneticistas, como todos aqueles que trabalham nos ajudando aqui no planeta, de que nós estamos a fim de que isso tudo acabe.
Não estamos conformados, não queremos essa conformação, não queremos ficar subjugados, queremos assumir de novo a nossa responsabilidade como seres benevolentes, diplomatas do universo. Me perguntaram, e eu achei bastante interessante a pergunta, mas tomar banho de arruda é magia? Não, você está usando uma planta da natureza para fazer um benefício para você. Você está como se você estivesse tomando um chá de camomila para ficar calmo. Então, se você usa a natureza em seu benefício para criar um estado de qualidade para você, de coisa boa para você, você não está fazendo magia. Você está usando o que a natureza tem para te oferecer. Como também me disseram, foi até a Silvia que me falou, conversando, olha, a água é um condutor. Eu sei que é um condutor, tanto é que não se deve jogar água em curto-circuito, senão você vai fritar. Mas ele conduz amor e conduz coisas também negativas. Por isso que eu digo, se botar um copinho d'água do lado da cama, cobre ele com um paninho, ou então bota numa garrafa fechada, senão ele vai absorver energia negativa local e você vai beber de manhã, porque o copo vai estar cheio de bolinha. E essas bolinhas não são benevolentes, você pode ter certeza. Então a água tem essa capacidade de absorção de energias negativas, tanto é que o próprio mar diz isso, né? Olha no costão do mar e vê que todas aquelas espécies ali são todas elas gosmentas, escuras, nojentas. Tem gente que se delicia comendo aquilo ali, é negatividade. É tudo negatividade que o mar traz para beirada, que nem banheira. Você toma banho de banheira e fica tudo colado na banheira, você tem que limpar. Mesma coisa. Então, todo o costão de qualquer lugar onde tenha água é um lugar com muita negatividade. Então, não coma nada que venha dali. Você está comendo negatividade que o mar, que o rio, que a lagoa jogou para as beiradas. Então, voltando, né, a essa história da Silvia, que eu achei muito apropriada, bastante inteligente, ela disse, olha, a gente coloca a tela de platina, né, para fazer limpeza na casa e tal. Que tal a gente colocar a tela de platina nos ralos todos da nossa casa? Porque a nossa negatividade que sai das nossas mãos quando a gente lava a mão, do nosso corpo quando a gente toma banho, e até do próprio esgoto, né? A gente já pode deixar limpo ali, a gente pode botar a tela de platina para não deixar ir para os lugares para ser tratada essa água contaminada. A gente já faz a nossa reciclagem já ali. Mas ao invés de colocar a cama fotoelétrica ou a máquina da cura, ou o que for, a gente coloca a tela de platina, como se fosse um filtro. Só que você tem que fazer isso, essa mudança, pelo menos assim. Se você mora sozinho, uma vez por semana. Se você tem muita gente dentro de casa, faz todo dia. A mudança dessa tela de platina, você pode falar, estou mudando a tela de platina que eu instalei em todos os ralos e esgotos da casa. Para que já saia tratada, já saia sem a contaminação de baixa densidade que você está oferecendo lá para o lugar que vai tratar da água. Você já faz teu trabalho de reciclagem. Como a gente aprendeu a fazer nos rios, né, nos mares, nas lagoas e na própria caixa d'água das casas. Pedir para a máquina da cura para sugar todas as toxicidades, todas as impurezas que estão ali contidas naquela caixa d'água. Isso a gente já tinha falado há muitos anos, já deve ter falado já uns 2 anos, né? Muitos anos é exagero, mas logo no começo a gente falou isso. No começo de 2019 a gente falou isso. Que a gente podia fazer a limpeza dos alimentos quando a gente comprava, antes deles serem acondicionados, né? Sugando todas as toxinas, todas as
todos os agrotóxicos, tudo aquilo que está contaminando, né? Eu faço a limpeza, eu compro água Minalba e faço a limpeza pela máquina da cura para sugar todos os componentes derivados de contaminação da água por transporte, que aí toma sol e aí vai, né, dar aquela química, né, de contaminação da água, enfim, aquilo que a gente já aprendeu que não se deve deixar garrafa d'água no sol, nem aquelas botijas grandes no sol, porque vai gerar um derivado ali que é tóxico. Então faz a limpeza pela máquina da cura para sugar esses derivados todos e trazer a pureza da água de volta. Pode fazer isso limpando também ralos, deixando todo, né? A gente pode botar na tela de platina instalada nas portas, portais, janelas, ralos e esgoto. Faz o serviço completo. Se tiver a casa com muita gente, faz isso todo dia. Se não tiver muita gente, tiver 1, 2 pessoas no máximo, faz isso uma vez por semana. Não é tanto a mudança, né, que a gente diz, a mudança da tela. A tela vai ficar ali. Mas como ela é um filtro, ela vai sujar. Se vai sujar, tem que trocar. Isso foi ensinado pelo mundo espiritual. Tem que trocar pelo menos uma vez por semana, porque vai estar sujo. Que nem filtro de bebedouro, né, de água, a gente tem que limpar. Beijo grande para vocês, bom final de semana.